Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Coletiva. Hoje nós recebemos Marco Vitali. Ele é jornalista e autor do livro O Sócio do Filho. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas denúncias que ele traz no livro a respeito de Lulinha, o filho mais velho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Seja muito bem-vindo, Marco. Eu que agradeço estar aqui, muito obrigado aí, a oportunidade de te contar um pouco das histórias, das negociatas milionárias que estão narradas no livro Sócio do Filho. E aqui conosco, Rose Guglielminetti. Seja bem-vinda, Rose. Obrigada, Marcão. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu posso começar fazendo a pergunta? Claro, sempre. Pois é. A minha pergunta é o seguinte: por que ele escrever um livro sobre o filho do Lula e por que desse esquema, descobrir esse esquema, mostrar esse esquema todo para todo o Brasil? Então, Rose, essa é uma ótima pergunta. Eu trabalhei no Grupo Gol e, diga-se de passagem, não tem nada a ver com a companhia aérea de mesmo nome. E o Grupo Gol é um grupo no Rio de Janeiro que foi formado por Jonas Suassuna, pelo Fábio Luiz, o Lulinha, por duas pessoas até da região de Campinas, filho do ex-prefeito de Campinas, o Calil Bittar, Jacob Bittar. E eu trabalhei durante 7 anos nesse grupo, dentro de um discurso de moralidade, ou seja, não existia de forma aberta os ilícitos, não se falavam dessa maneira, mas na verdade existia uma verdadeira quadrilha ali que trabalhava através da influência do ex-presidente Lula. Eu trabalhei durante algum tempo, saio um pouquinho depois da Operação Aleté em 2016 e começo a fazer uma investigação e resolvi tornar pública uma história que dezenas de pessoas sabem dessa história, mas que ninguém tomou a iniciativa de contar de que forma que eles utilizaram o poder político do ex-presidente para angariar milhões através de contratos de fachada. Na verdade, foi o uso do tráfico de influência. Exatamente. Que começa com uma venda de uma medida provisória das leis das telecomunicações que permitiu que a Oi comprasse, a antiga Telemar, a Brasil Telecom, e motivou pagamentos para as empresas do Lulinha e seus sócios de 1.200.000 por mês durante 4 anos. Esse é só um pedaço das negociatas que foram feitas, como outros negócios com o Sérgio Cabral, com o próprio ex-prefeito Eduardo Paes. O senhor era executivo nessa empresa, né, no Grupo Gol. Que o senhor começou a perceber? Como o senhor percebeu que existiam coisas estranhas acontecendo dentro da empresa? Marcos, a impressão que todos tinham ao entrar no Grupo Gol é que existia um luxo, uma ostentação que não condizia com os negócios que eram gerados. Tá? Para pontuar, eu entrei em 2009 e os contratos que, inclusive, eu vou conversar aqui, eles foram firmados em 2008, um ano antes da minha entrada no Grupo Gol. Então, as pessoas percebiam que tinha um dinheiro maior do que era o poder de negócio da empresa. Por quê? Porque, na verdade, através justamente dessa medida provisória, onde a Oi ela não poderia comprar, pela lei das telecomunicações, a lei de outorgas, ela não poderia comprar a Brasil Telecom, mas começa um movimento onde ela não só compra, como também compra com o dinheiro do próprio BNDES, em torno de 4 bilhões e 800 milhões, e pagando adiantado 200 milhões, mesmo não existindo amparo legal para compra. E aí, logo em seguida, o ex-presidente Lula edita uma medida provisória permitindo essa compra, e em seguida começam negócios de fachada que abasteceram as empresas do Lulinha, dos irmãos Bittar e do Jonas Suassuna. Agora, o relacionamento do Jonas Suassuna com os Bittar e com o filho do Lula começou antes da edição da medida provisória, muito provavelmente. Como eles se conheceram? Como se dá esse relacionamento? Como que há a aproximação? Eles se conheceram um pouco depois da edição dessa medida provisória, ou seja, quando o Lulinha e os irmãos Bittar precisavam o quê? De alguém, que o Jonas Suassuna se tornou um laranja, emprestando as suas empresas para assinatura de contratos. Então, mas a medida provisória não foi feita para facilitar esse negócio? Sim, sim. E qual que é a ligação, então, link? A ligação é o seguinte: assim que a medida provisória
ela é editada e permite que a Oi compre a Brasil Telecom, imediatamente são assinados 2 contratos da Oi com empresas ligadas ao Jonas Suassuna, que tinha uma sociedade, embora ela não existisse no papel, ela existia apenas em relação a uma das empresas, que era a BR4. As empresas do Grupo Gol eram apenas do Jonas Suassuna. Uma dessas empresas, a Gol Mídia, era sócia da G4 do Lulinha, do Calil Bittar e do Fernando Bittar, numa outra empresa chamada BR4. A partir da edição dessa medida provisória, são assinados 2 contratos. Um contrato que era um portal de voz do Cid Moreira, no valor de 28 milhões mais ou menos líquido, e um outro de clubes de conteúdo de 25 milhões. Então, a Oi se comprometeu a fazer o pagamento mensal durante 4 anos de R$ 1.200.000, para negócios que eu os qualifico de fachada, porque, em relação ao portal de voz do Cid Moreira, a média durante a execução desse contrato de faturamento para a Oi foi de R$ 704. Por ano? Por mês? Por mês. Por mês. Então, a Oi desembolsava R$ 600 mil por mês e tinha um faturamento de R$ 704 na média. Alguns meses ela chegou a ter um faturamento de R$ 150. O outro contrato, que era um clube de conteúdo de beleza e de emagrecimento por celular, a Oi desembolsou mais de 25 milhões durante 4 anos de vigência desse contrato. Outra operadora teve o mesmo conteúdo, a TIM, e pagou R$ 20 mil. A Vivo teve durante 4 anos e pagou o total de menos 50 mil. Então, esses contratos foram constituídos sem lógica comercial e apenas como um pretexto para que o dinheiro entrasse nas empresas do Grupo Gol e depois abastecessem uma das empresas do Calil Bittar, a PDI, a Cosquim do Fernando Bittar e a G4 do Fábio Luiz. Tá? Todos esses montantes, esses valores que eu estou colocando aqui, são parte da investigação que eu fiz e estão respaldados em relatórios da Polícia Federal e da Receita Federal, da Força Tarefa da Lava Jato. Isso que eu ia perguntar, essas investigações que o senhor fez, o senhor levou ao Ministério Público, à Polícia Federal? Sim, eu fui chamado, como todos os executivos da Gol, para explicar para a Força Tarefa da Lava Jato o que era realizado. Então, fui chamado pela Receita Federal, eu vou até a Receita e digo o seguinte, olha, vocês precisam do quê? Primeiro encontro que eu tive com eles, eu falei, vocês querem conversar ou querem perguntar? E eu começo a colaborar na montagem desse quebra-cabeça. Mas você não é um delator? Não, eu não tenho delação premiada, primeiro porque eu não tenho envolvimento com os ilícitos, porém eu me coloquei à disposição e há 1 ano e meio eu trabalho junto com a Polícia Federal de Curitiba, já estive lá em novembro de 2017, estive em janeiro de 2018, levei meus computadores, prestei todos os testemunhos e também disponibilizei as provas que constam nesse livro. Agora, você era executivo da empresa. Quando caiu a tua ficha de que havia alguma ilegalidade, que alguém estava mordendo dinheiro, que não estava entrando na empresa, que esses contratos eles não fechavam a conta? Se você tem um contrato, a empresa paga 600 mil, mas ela fatura R$ 700 por mês, alguma coisa está ilógica. E o que você fez? Você chegou a fazer alguma coisa? Saiu da empresa, denunciou? Qual que foi o teu... Então, ótima pergunta, Rose. A percepção de todos ali é que realmente existia algo por trás desse faturamento que era ilógico em relação aos negócios que existiam na empresa. Porém, a empresa trabalhava em relação a uma base de negócios lícitos. Os executivos trabalhavam. Esses contratos, só quem tinha acesso era o diretor financeiro, tá? E os próprios sócios, que são o que eu chamo dessa quadrilha aí que foi formada. Então, eu não tinha acesso como outros executivos não tinham. Por acaso, eu tenho, entre 2013 e 2014, eu sou copiado em um dos contratos, e aí um dos contratos eu percebo que tem essa base de 600 mil reais, e mais tarde eu vejo que não tinha um faturamento que justificasse. Eu começo efetivamente a fazer esse trabalho a partir de 2016, quando eu me desligo do Grupo Gol e me dedico à apuração e fazer o link entre as informações que eu tive durante os 7 anos. Mas assim, não houve nada totalmente escancarado em relação a esses ilícitos. Eles são fruto de investigação. E o senhor, nesse período, já chegou a sofrer ameaças?
temeu pela sua vida, pela vida das suas filhas? Então, eu até o primeiro capítulo, na minha casa, eu tive a visita do Jonas Suassuna, que disse que qualquer pessoa, jornalista, ou se eu cruzasse na frente dele, eu ia levar um tiro na testa. Passado alguns meses, até um advogado aqui de Campinas me mandou um WhatsApp com uma certa história que basicamente dizia: quem abandona os amigos vai para o inferno, pediu desculpas depois, e em 4 ocasiões diferentes eu soube de pessoas ou que ouviram na empresa ou no âmbito familiar que existia essa conversa de mandar alguém acabar com o Marco Vitale. Eu passei para a Força Tarefa de Curitiba, para a Polícia Federal, eles me ofereceram serviço de proteção à testemunha. Com todo respeito, eu recusei, porque, na minha opinião, não sou eu que tenho que me isolar e não andar na rua. Na minha opinião, quem não deveria estar andando na rua, caso sejam comprovadas e a justiça entenda levar adiante isso, que eles que devam responder por isso, e não eu que devo estar me afastando da minha vida. Tá? E aí registrei também um boletim de ocorrência por ameaça. Mas você chegou, além das ameaças, você chegou a ser surpreendido em alguma situação que você pode ter vinculado com essas ameaças, suas filhas, sua família, ou não? Não, dessa forma não. Foram só conversas, pessoas que foram até minha casa, pessoas que trabalham há muitos anos no Grupo Gol, que falaram de conversas privadas que tiveram e sobre a abordagem desse assunto. Quando o senhor foi lançar o livro, o senhor chegou a ter conversas com algumas editoras que poderiam publicar esse livro. No entanto, parece que depois houve uma resistência. Houve uma pressão para que essa obra não fosse publicada? Então, editoras se interessaram, cheguei a assinar pré-contratos, termos de confidencialidade, só que elas desapareciam sem motivo nenhum, e após trabalhos realizados com editores, e efetivamente depois eu fiquei sabendo que foi montado um grupo, que eu chamo até de força-tarefa interna, de ligando para editoras e dizendo que quem publicasse meu livro sofreria processos, algo do tipo. Eu levei o projeto adiante de forma independente, fiz os primeiros 1000 livros, e hoje o livro já está na 3ª edição. É óbvio que eu não tenho distribuição nacional, não tenho nada nesse sentido, mas já foram 5.000 exemplares. A gente precisa ir para um rápido intervalo. No Entrevista Coletiva de hoje, estamos recebendo o Marco Vitale, ele que é autor do livro Sócio do Filho, sobre esquemas de corrupção no Grupo Gol. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, hoje recebendo Marco Vitale, ele que é jornalista e autor do livro Sócio do Filho, que mostra aí as negociatas entre o Lulinha, né, que é o filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com seu sócio Jonas Suassuna. Queria, Marco, que nesse bloco você começasse falando a respeito do livro, né, o que o leitor vai encontrar ao comprar no livro. Marcos, o leitor ele vai encontrar o histórico da estruturação do que eu chamo de uma quadrilha, formada pelo Fábio Luiz Lula da Silva, que é conhecido como Lulinha, pelos irmãos Calil e Fernando Bittar, e por Jonas Suassuna. E sempre estruturados onde o ex-presidente Lula tinha uma função principal, que era articulações políticas e usar o seu poder para gerar negócios, para que o filho e seus sócios pudessem jorrar esses milhões através do que eu chamo de negociatas. O que o leitor vai encontrar aqui, por exemplo, tem um negócio que foi feito com o Sérgio Cabral, um projeto em 2008, um ano antes de eu entrar no Grupo Gol, chamado Conexão Educação. Conexão Educação era um projeto que visava o quê? Colocar tecnologia no controle de frequência escolar, um projeto que custou 93.700.000, foi feito também através da operadora Oi. E só para vocês terem uma ideia, Marcos, Rose, era um projeto para ser implementado em 1.591 escolas. Após 2 anos do seu lançamento,
apenas 38 tinham algum vestígio desse projeto. Mas o dinheiro foi pago. Mas o dinheiro foi pago. Inclusive, a premissa do poder público, da gestão pública, é você só pagar porque efetivamente você usou. Eles contrataram 216 milhões de SMS nesse projeto, Conexão Educação. Daria para mandar 14 SMS para cada morador do estado do Rio de Janeiro. Após 2 anos, disseram que utilizaram 7,9 milhões de SMS. Então, só nesse caso, e de novo, provado pelo Tribunal de Contas do Estado, foi um prejuízo de 15 milhões de reais. Eu fiz análise desse relatório do Tribunal de Contas do Estado. Em determinado momento, eu verifiquei no termo de referência que era o mesmo modelo utilizado pelo Grupo Gol. E ali tem, inclusive, uma parte que está falando o projeto deverá ser implementado em XX dias. Ou seja, foi tão arquitetado e tão fraudada essa licitação que o termo de referência nem foi preenchido. A não ser que eles tenham usado algarismos romanos, alguém deixou de colocar ali no XX o número de dias que deveria ser implementado. Então, esse é um dos casos que lesou o Estado do Rio de Janeiro. Como outro, existe no Rio de Janeiro um atendimento ao cidadão que é um 746, muito semelhante ao que existe em outros municípios, que é um 56. Esse projeto foi feito por uma empresa do Lulinha, junto com o Jonas Suassuna. Eles receberam Calil Bittar e Fernando Bittar em torno de 11 milhões de reais. A Prefeitura do Rio tinha, na época, um contrato para envio de SMS de 5 centavos. Mesmo assim, pagou para essa quadrilha 39 centavos. E só para ter uma ideia, em 2012, a Prefeitura do Rio teve 3 milhões de atendimentos e disparou 1 milhão de SMS. Eles pagaram 12 milhões e 800 mil SMS, ou seja, eles estavam pagando o SMS 8 vezes superfaturado, isso tudo autorizado pelo ex-prefeito Eduardo Paes, e ainda na hora de pagar, pagaram 13 vezes mais por uma quantidade não disparada. E tem outras coincidências, por exemplo, em 2012, eles pagaram, por envio de SMS, outubro, novembro, dezembro, eles pagaram R$ 899.999,98. 2 meses seguintes, para pagar em 2013, janeiro, fevereiro, ou seja, primeiro pagaram 3 meses. Para pagar 2 meses, a sensação de impunidade era tão grande que eles repetiram o valor, R$ 899.999,98. Ou seja... Eles não tinham nem preocupação de mudar o valor para poder despistar qualquer investigação ou fiscalização. Não tinham. Então, 3 meses eles pagavam igual a 2 meses. A ponto de ter, pelo envio de SMS, foram 2.307.612. Entre um universo de quase 3 milhões de SMS, não teve a variação de um envio de SMS. Essa história do Lulinha com o Jonas Suassuna, porque dizem que o Jonas Suassuna estava falido e por isso que ele se aproximou do Lulinha, né? Juntou a fome com a vontade de comer entre os dois, e foi isso mesmo? E o livro também diz que, alguns diálogos, de que o Jonas, ele era um mentiroso compulsivo. É isso, essa história? Sim. Na verdade, foi um casamento arrumado. Porque o Lulinha, o Calil e o Fernando Bittar precisavam o quê? De um laranja, de empresas de fachada e de negócios para serem realizados. Então, eles encontram no Jonas Suassuna, que tinha um renome oriundo do mercado publicitário, fez bons trabalhos, desenvolveu projetos de brindes para jornais, encontram nele o casamento ideal, embora o Jonas Suassuna estivesse quebrado. Tanto é que, dito pelo Calil Bittar, pelo Lulinha, pelo Fernando, eles falavam, poxa, nós fomos encontrar o Jonas Suassuna achando que nossos problemas estavam resolvidos, que a gente ia ganhar dinheiro, e nós é que tivemos que colocar dinheiro para ele. Então, efetivamente, teve esse casamento. E o Jonas, ele tem um poder de retórica, vamos chamar assim, muito forte, o Jonas Suassuna. E o Lulinha, os irmãos Bittar, comentavam que o ex-presidente Lula dizia que, olha só, que o Jonas Suassuna era o maior mentiroso que eles já conheceram, porque ele contava uma mentira com uma vontade, convicção tão grande que se tornava interessante até ouvir essa mentira. Mas mentiras que, diga-se de passagem, lesaram o cidadão.
Então, assim, o Rio de Janeiro, o Brasil foi lesado pelos golpes aplicados por eles. Você está na terceira edição deste livro. Houve algum processo na justiça para impedir a veiculação deste livro por parte das pessoas que você cita no livro? Rose, não houve, e todos os documentos que constam aqui, esse livro, ele prova uma movimentação em torno de 250 a 300 milhões de reais. Todos os documentos aqui foram entregues às 3 esferas da Força-Tarefa da Lava Jato: à Receita Federal, ao Ministério Público do Rio de Janeiro e à Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, onde eu estive em 2 ocasiões, levei espontaneamente, como reforço, eu não tenho delação premiada, eu não tenho nem advogado nesses encontros que eu fiz com todos eles. Tá? Eu fui de forma espontânea, deixei meus computadores. Então, assim, tudo que eu falei durante esse programa, além de ter sido investigado, todas as provas constam. Meu objetivo, eu não fiz isso daqui, eu não sou escritor, eu não sou nada, meu objetivo não é escrever livro. Meu objetivo foi contar uma história e deixar registrada que, por mais que a imprensa trabalhe, inclusive o Grupo Bandeirantes, de uma forma efetiva para que os fatos sejam esclarecidos, e aí eu estou falando do mundo da Lava Jato, é pouco espaço. Então está aqui, é o que eu costumo dizer, ou tem que contestar o que eu escrevi, ou essas pessoas têm que responder pelo que eles fizeram, que foram negócios ilícitos de fachadas que enriqueceram contas e mais contas. Você chegou a fazer qualquer tipo de correção nas publicações após a primeira edição ou não? É o mesmo texto, o mesmo conteúdo? Então, talvez eu tenha corrigido uma vírgula, mas em relação, mesmo, em relação às informações, tudo que está aqui, de forma responsável, apurei, disponibilizei, e como eu disse, os meus computadores, eles estão espelhados em Curitiba. Então, tudo que eu falo e eu provo, eu tenho respaldo em relação à disponibilização que eu fiz dessas informações. O Marco, eu ia te chamar de Jonas, olha só. Não, Marco, o Jonas Suassuna e o Fernando Bittar também são sócios no sítio de Atibaia, que o ex-presidente Lula foi condenado. Eu costumo dizer o seguinte, o sítio sempre foi tratado como sítio do presidente Lula. Então, o Jonas Suassuna, dentro da empresa, ele é uma pessoa vaidosa, ele nunca disse que tinha um sítio. Então, o próprio Jonas sempre falou que o sítio era do presidente Lula. Ele só começou a falar da propriedade depois que, obviamente, sai na imprensa, porque ele sempre tratou o sítio como do ex-presidente. Como o Fernando Bittar também, que eu convivi com o Fernando, nunca falou em relação a isso. Tá? Então, eles nunca... O sítio sempre foi tratado como do ex-presidente Lula. E a publicação, o livro está sendo bem aceito? Como que está? Você tem devolutiva do leitor, com alguma informação a mais? Como que está sendo isso? Então, eu lancei um site que é o www.sociodofilho.com.br, onde eu tenho a interação com o leitor, e é interessante, está lá o meu endereço, está lá o meu telefone, eu recebo na minha casa ligações, recebo no meu celular ligações, e até hoje não tive problema nenhum em relação com esse leitor. Pelo contrário, é um leitor que tem interagido, costuma muito dizer uma palavra que eu não gosto, você foi corajoso. Eu não fui corajoso. Isso não tem a ver com coragem. Isso tem a ver com o quê? Pelo contrário, com paz e com o propósito de expor uma realidade. Você quer ver um outro exemplo, Rose? E está aqui no livro o relatório da Polícia Federal. Em 2015, no final desse casamento que foi arranjado, o Grupo Gol movimentou 216 milhões. No ano seguinte, 2016, onde não existia sociedade, o faturamento cai para 11. E, em 2017, praticamente zero. Ou seja, de onde veio a movimentação numa empresa que eu mesmo falei que eram raros os negócios para movimentar em torno de 220 milhões? Está aqui no relatório. Eu confio muito na Polícia Federal de Curitiba, confio no Ministério Público e sei que as informações que eu passei, inclusive o livro, estão ajudando e colaborando no trabalho que eles estão fazendo. Você acha que o trabalho da investigação da polícia vai chegar nesses sujeitos aí? Eu sei que parte já chegou, né? Mas você acha que vai ter condenação, prisão? Qual que é a tua expectativa? Rose, é interessante. Eu não tenho essa expectativa. A minha expectativa foi escrever o livro e fazer com que ele tivesse
solidez o conteúdo. O restante realmente é para a justiça. Eu queria agradecer a presença de Marco Vitale, autor do livro Sócio do Filho, aqui no programa Entrevista Coletiva. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço ter participado, Marcos, Rose, e muito obrigado aí pelo espaço dedicado. Obrigado. E agradecer também a presença de Rose Guglielminetti. Valeu, Rose. Valeu, até semana que vem, pessoal. E a você de casa, muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau.